Bom, Shabbat Shalom a todos aí que estão retornando já de suas férias aqui. E nós queremos hoje tratar da Parashá Vaiera, Êxodo capítulo 6, a partir do verso 2, mas vamos ler um. Vamos ler então Êxodo verso 6, a partir do verso 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois uma poderosa mão os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão os lançará da sua terra. E falou Deus a Moisés e disse-lhe: Ani Adonai, né? Eu sou Adonai. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Adonai não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, os quais os egípcios vêm escravizando. Lembrei-me do meu pacto, da minha aliança. Portanto, diga comigo, portanto, eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios e de todo o trabalho penoso, livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Amém. Meus irmãos, essa é uma das parashot mais lindas que me fala uma conexão muito grande, muito grande com a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Para mim, eu tenho isso como revelação, que o próprio Espírito de Deus, não tenho vergonha de falar isso, vergonha eu nunca tenho, mas não tenho remorso de falar que Deus me falou. Eu não gosto dessa palavra, Deus me falou, mas essa Ele me falou. Né? Essa eu orando, recebi aqui. O entendimento de salvação é um processo. Eu há 28 anos atrás, quando eu me converti, eu disse isso numa igreja e fui preso dentro de um banheiro com os pastores e diáconos. Você falou uma heresia. Você disse que salvação é um processo. Salvação não é processo. Levantou a mão, aceitou Jesus, está no céu. Eu falei, se for assim, eu não me converti. E naquela época me prenderam dentro de um banheiro e me exortaram a tirar os demônios que estavam sobre a minha vida, porque eu disse uma heresia. Aí eu falei, eu estou falando Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu falei, se vai desenvolver a salvação, não é um processo. Gente, tão simples, mas fui exortado como uma heresia naquela época. Imagina, naquela época, 28 anos atrás, numa igreja bem convencional, era algo muito tremendo. E hoje não, já há 1 ano atrás, eu vou provar, hoje é a prova do teorema, que realmente salvação é um processo. Né? E eu vou aproveitar e vou fazer um gancho. Qual é o gancho, qual é a midrash que eu vou fazer? Eu vou fazer um gancho com o seguinte, perguntando para você: você nasceu de novo ou você está numa religião só para receber bênçãos, só para receber bens materiais? Ou às vezes você está numa religião porque o seu pai, seu avô foi pastor, a sua família foi crente, então você é crente. Olha, se esse é o seu caso, você precisa aproveitar esta ministração para ser realmente liberto e realmente nascer de novo. Bom, então no verso 6... até Deus, 6,2, até Deus não havia revelado o seu nome aí. Aí aparece Jeová, mas a gente não fala essa palavra não, tá bom? Jeová, Jafé, isso não devemos falar não, porque isso é uma maneira que o mundo deu para as letras hebraicas IHVH, eles falaram, seria Yehovah, alguma coisa assim, eles pronunciaram como Jeová, né, em inglês, Japhet, mas ele não deve falar essa palavra não, porque o nome de Deus não se pronuncia. Por quê? Porque as letras IHVH, que é o nome de Deus, aqui ó, IHVH, não é? A gente quando vê isso na Torá, você diz Adonai, né, o Shaddai, você põe o Altíssimo, o Fortíssimo, o Elion, etc. Então, a verdade, quando em Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus não fala. Deus fala, o que ele fala? Asher Erie, Asher Erie. Ou seja, eu sou, eu me torno, aí a Bíblia traduz eu sou o que sou, eu serei o que serei. Mas a Bíblia não fala isso não. A palavra do contexto aí, tirada do dicionário do Harris,
Richard, é muito, muito interessante o que ele coloca. Ele coloca assim, essa frase não é de ser, de estar. Essa frase é tornar-se, porque o verbo ser em hebraico dá o sentido de tornar-se. Ninguém é nada, eu não sou nada, eu estou me tornando. Quem é só Deus, né? Então, nós nos tornamos. Então, eu sou. Você não é nada, né? Você está sempre num processo de transformando em alguma coisa. Aí, essa palavra, o mais correto, segundo esse dicionário, é eu me tornarei aquilo que tu queres que eu me torne. E quando Moisés pergunta o nome de Deus, e Deus diz para ele, lá em Êxodo 3,14, que foi a paraxá do sábado passado, e ele responde, olha, Moisés, o meu nome é, eu sou aquele que torna aquilo que você quer que eu torne. Se você está com medo, eu serei a sua fé, seria a sua coragem. Se você está doente, seria a sua saúde. Se você está em conflito, eu serei a sua paz. Se você está inseguro, eu serei a sua segurança. Aí Moisés entendeu que Deus é tudo. Porque ele ia lá salvar um povo. Senhor, como eu vou chegar lá em Faraó, eles vão perguntar, qual é o nome do seu Deus? O que eu falo? Deus não deu o nome. Por causa disso, os judeus até hoje não falam o nome de Deus. Mas aqui ele revela, Ani Adonai, Ani Jeová, Ani Jafé, o Yehová, seria a pronúncia mais perto do hebraico aí. E é interessante ver que em hebraico, IHV são as mesmas iniciais do nome Yeshua, né? Yeshua e IHV, né? Então, o Filho de Deus tem o nome do Pai. Isso é muito bom a gente ver como o Pai foi carinhoso com Yeshua de colocar em seu filho o seu próprio nome. E aí ele aparece a Abraão, Isaac e Jacó, né? E ele começa, então, uma grande revelação. Essa é a grande revelação do processo de salvação. Acompanhe comigo bem devagarzinho e vê se você consegue captar isso que eu captei alguns anos atrás. Então, na verdade, para você ser alcançado, Deus tem que aparecer para você, não é verdade? Na nossa vida, para a nossa vida mudar, ter uma transformação, ter uma conversão de fato, Deus tem que aparecer. Ele tem que aparecer, ele tem, não é? O Yeshua, que é o nosso Filho de Deus, é o Filho de Deus, é nele que eu tenho o resgate, a salvação. Então, tudo começa pelo Pai, né? Então, tudo começa pelo Pai, o Pai, Ani Adonai. Então, o primeiro processo de você encontrar com Deus é você saber que Ele existe, Ele aparecer para você. Aí ele fala, tirarei o vosso jugo, a palavra é savalá. O savalá significa escravidão, fardo. Então, esse é o primeiro processo da salvação, é sair, né? É sair, ser livre. Está amarrado? Está com corrente no braço? Tire o cadeado. Tire a corrente, está com as pernas amarradas, desamarre. Está lá no Egito, sob pecado, escravidão, solte, saia. Então, o primeiro processo da salvação é sair. Você tem que sair, é o ser livre, diga comigo, ser livre. Mas aqui no português você não pega, mas você pega em hebraico. Quando você lê a palavra em hebraico, ele põe a palavra servidão. E servidão, ele coloca a palavra eved. Olha que interessante. Como o hebraico não tem vogal, você pode ler a palavra avad ou pode ler eved. Não é assim, Elisângela? Você que morou em Israel, não é assim? Ali você pode ler avad ou eved. Se você lê avad, significa trabalhar louvando a Deus. Essa é a primeira palavra que Deus diz a Adão. Vai lavrar a terra, vai avad. Vai me louvar com a terra. Olha que bacana. Trabalhar é honrar a Deus, ser parceiro dele na criação. Fazer uma semente dar um fruto na sua mesa é um milagre, não é não? Fazer um grão de trigo seco virar o pão é um milagre. Olha que bacana, o hebraico te fala avad. Vai trabalhar me louvando e me glorificando, engrandecendo o meu reino. Mas aqui não é a palavra que ele falou. Na hora de libertar, ele usou a palavra eved. E eved quer dizer servidão. Então, uma coisa é o fardo, é o jugo, é a canga, né, como a canga do boi. Isso que é jugo, a canga do boi, né, na carro de boi. Aquilo chama canga. Então, primeiro tem que tirar a canga, tem que sair do Egito, tem que sair daqui que te oprime. Primeiro é sair, a necessidade de sair. Segundo é perguntar, eu saí da escravidão, mas a escravidão saiu dentro de mim? Não é verdade? Por exemplo, eu posso parar de fumar. Como eu converti, parei de fumar, de beber essas coisas. Aí, mas será que aquela lembrança saiu dentro de mim? Eu saí do vício, mas será que o vício
a minha mente saiu do vício, ou eu tinha saudade, eu estava pensando, entendeu? Então, uma coisa é ser livre, outra coisa é ser liberto. Eu já falei isso aqui várias vezes, não vou me deter muito tempo nisso, é ser liberto. Porque ser liberto exige uma mudança de conceito, de mentalidade, de atitude, de comportamento. Né? Se o preso sai da cadeia e volta a roubar, ele não foi livre. Ele está solto, mas o Congresso Nacional devia aprender essas palavras em hebraico. Ele no braço cumprir pena, mas não pode voltar a roubar. Não é verdade? Quer dizer, o vício tem que sair, tem que mudar a cabeça da pessoa. Agora, a terceira palavra, esta eu gosto. Diga comigo, esta eu gosto. Depois que você saiu, foi livre, agora você mudou a sua mente, foi liberto, entendeu as coisas, agora sim vem a terceira etapa da salvação. Qual é? Ser livre para vencer e ter sucesso. A palavra tsalar é livre de ter sucesso. Porque se você estava amarrado pelo pecado, nós estamos fazendo aqui uma analogia com o pecado, com a salvação, né? Se você estava escravizado pelo pecado, não é? Mentia, furtava, traía, não é verdade? E principalmente a mentira. Principalmente a mentira. Então o que acontece? Você está preso. Se você tinha mágoa, tinha ódio, ressentimento, se você era vingativo, cruel, né, uma natureza ruim. Então, se você foi livre, mudou o conceito, foi liberto, agora você começa a ser livre para quê? Para fazer o bem, para ser semelhante a Yeshua, o Filho de Deus. Essa é a terceira etapa. Agora, a quarta etapa, agora sim você vai entender. Né? Normalmente os crentes já pregam a redenção imediata. Levantou a mão, o setor de luz está redimido. Gostaria que isso fosse verdade, mas na verdade é um processo. Não quer dizer que a pessoa não pode converter de 1 minuto e 1 segundo. Isso aconteceu comigo, mas a minha transformação é um processo. Aliás, 28 anos depois, eu estou mudando até hoje. Né? Você está sempre mudando, sempre tem uma área da sua vida que ainda a palavra não alcançou, não te trouxe uma revelação. Aqui sim a remissão. Redimir aqui, o verbo que está em Êxodo 6,6, na paraxá de hoje, é Gaal. Diga comigo, Gaal. E Gaal significa resgatar, salvar, pagar, comprar, eu tiro. Né? Por isso que Yeshua é o Goel, o Redentor, aquele que redime, aquele que tira, aquele que paga o preço, aquele que paga a fiança. Né? Assim, pagou a fiança e saiu da cadeia. Né? Então, quita a culpa. Né? Então, vai lá e paga e resgate. E resgatar significa tirar. Você vai lá na cadeia e tira o cara, vem de braço dado com ele. Esse que é o resgatador. Né? Essa é a palavra redenção. Agora, se você foi de fato redimido, diga de fato. Você agora, a última palavra que você faz é a quinta etapa da salvação, que é o shepatim. O que é o shepatim? Vem de shefar. O que é shefar? Trazer juízo. Aqui os crentes começam a apanhar. Porque, na verdade, ser crente é para quê? É para trazer juízo. Então, essa é a nossa missão hoje, à tarde. Por isso que eu não vou em qualquer lugar. Por isso que onde eu vou, eu trago juízo. Porque se você não trouxer juízo, qual a diferença da sua salvação? Qual a sua diferença para o incrédulo, se você não traz juízo a coisa nenhuma? Então, essas são as etapas da salvação, que eu faço uma midrash com a palavra novo nascimento. Então, vamos pegar, respondendo a pergunta, o que seria mesmo essa redenção? Em hebraico, existem duas palavras para remir. Uma é shamat, diga shamat, daí que vem a palavra shemitah, quer dizer o oitavo. Por isso que eles dizem que o número 8 é o número de Yeshua, o número 6 o do homem, o Sheva, que é o 7, o número de Deus, não é? E o número 8, que é o oitavo, shemitah, o shemini, que quer dizer redenção. Por isso que a gente fala que o número 8 simboliza Yeshua, porque Yeshua é o Redentor, entendeu? E essa palavra Shemitah e a palavra Gaal são sinônimos. Todas as duas palavras quer dizer redenção. Mas tem um detalhe, diga, detalhe. Olha comigo. Shemitah, de remissão, resgatar, pagar a dívida, livrar. Pronto, nós já falamos isso. Agora, olha o sentido de Gaal. Resgatar, sinônimo, vingar e cumprir o papel do resgatador. Vingar. E nessa palavra vingar, dá o sentido, conforme o dicionário que eu pesquisei, de perdoar, reabilitar. Então, Yeshua, na verdade, é um reabilitador. Então, redentor significa reabilitar um cara que estava caído.
Se você foi preso na cadeia, você não tem que pagar uma penitência, uma penalidade, cumprir para você mudar de vida? E Yeshua faz a mesma coisa. Se nós éramos escravos do pecado, agora você tem que ter um redentor, aquele que vai te reabilitar a ser honesto nesse mundo que jaz no maligno. Concorda? O mundo jaz no maligno. O mundo não foi salvo como algumas algumas religiões cristãs pregam. Eles acham que pelo fato de Yeshua morrer na cruz, todo mundo está salvo. Não! Está salvo aquele que receber a redenção. É claro que a obra da cruz vale para todo mundo, mas não quer dizer que todo mundo foi resgatado. Por isso que algumas religiões cristãs, você vai no velório, o celebrante fala, pois é, o irmão que está no céu. Eu falo, mas já está no céu? O sujeito matou, roubou, estrupou. Eu já fui, não vou falar aqui, mas já fui em velório até de gente ruim, não é? Que ateu, que não cria em Yeshua, não cria em Deus, já está no céu. Vamos acender vela para a alma dele, que nós vamos purgar ele. Peraí, que negócio é esse? Que evangelho é esse? Não é verdade? Nós temos que questionar essa coisa. Então você vê que é uma reabilitação. Então reabilitar significa a vida toda. Então por isso que Yeshua é o seu reabilitador. Agora, se você não entender essas coisas, muitos crentes não nascem de novo. E nós da Hatzion, da ABN, não somos exceção. Eu vou falar aqui agora, olhando para vocês. Aqui nesta casa, eu calculo uma boa parte, na minha opinião, não posso julgar, não estou vendo o coração de ninguém, eu penso que não nasceram de novo. São pessoas boas, são pessoas bacanas, são pessoas que foram criadas dentro da religião, crente, mas se não passou pelo novo nascimento, quem sabe? Então, esta palavra, diga, essa palavra vai trazer confirmação para você. E Yeshua disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Quem é crente vive o reino. Como é que você vai viver o reino se você não nasceu de novo? Aí você vai ter informação. Por que você é crente? Porque está na Bíblia. É porque eu quero ser livre do inferno. Eu quero ir para o céu. Não é isso que você aprendeu no catecismo? Fala a verdade. Por que você crê? Para ser livre do purgatório, do inferno, das chamas do inferno, do julgamento, do juízo final. É mentira ou é verdade? Bom, é meia verdade, claro, não é? Então você tem que, mas não quer dizer que você tem uma religião cristã, que você está salvo, porque seu pai foi pastor, seu avô foi pastor, não quer dizer que você está salvo. Então, na verdade, para ver o reino, você tem que ver a Deus. Por isso que primeiro falou, Ani Adonai. Então apareceu a Moisés e disse, Ani Adonai, quer dizer, eu sou Adonai. Irmãos, isso aqui é uma das palavras de durante 2000 anos ainda, a igreja de Roma e as que vieram de Roma, que é a reforma, ainda pregam errado. Ainda pregam muito distante do que eu vou falar agora. Confira comigo. Para nascer de novo, é necessário confessar Yeshua. Aqui, parte da igreja da reforma, aliás, todas as igrejas da reforma, esse número 1, eles entenderam. Antes da reforma, a igreja cristã não entendia isso. Maria é mediadora, Santo Antônio, São Sebastião das Águas Claras, quer dizer, tinha muita gente aí para ajudar. Não é verdade? Nossa Senhora das Neves, né? Então, na verdade, eles não entenderam não. Mas a reforma entendeu, salvação só em Yeshua. O presbiteriano pensa assim, o metodista, o batista, não é? Todos os pentecostais. Isso, graças a Deus, diga graças a Deus, eles entenderam. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar Yeshua, não é verdade? Confessar que ele é o Filho de Deus, e que ele é o Messias, e que ele é o Salvador, e que ele é aquele que perdoa os pecados, que te tira do pecado, se confessar ele, crer nele, será salvo. Graças a Deus, todo meio evangélico, esse número 1, entende muito bem, não é? Confessar Yeshua. E esse confessar Yeshua, de abrir a boca, falar com a sua boca, é proferir, é conversar com ele, é pedir a ele. Então, nós temos, isso aí a igreja entende muito bem. Repita comigo, eu nessa manhã recebo Jesus, Yeshua, como meu Senhor e Salvador. Amém? Isso é verdade, porque com a minha boca, com a sua boca você confessa para a salvação, com a sua boca você pede misericórdia, pede clemência. Gente, confessar Yeshua é pedir, é conversar. Confessar não é dizer só,
confessar o quê? Com fé. A palavra confessar é fazer algo com fé. Então, eu confesso com a minha boca, eu creio, eu não tinha experiência. Eu me lembro quando eu comecei a me converter, que uma senhora analfabeta orou para mim, e eu tive um troço. Na verdade, eu caí no chão. Tanta filosofia esotérica, tanto demônios, tanta filosofia oriental, que eu vinha dessa linhagem. Eu fiquei tonto. E o Lucas, meu filho, pai, passa vergonha, não, você está caindo. E a mulher estava orando, e eu lá soltando aqueles espíritos malignos, aquela confusão, não é? E aí eu cheguei em casa. Aí eu não sabia o que aconteceu, ninguém me explicou, não é? Eu não entendia. Minha mãe já era crente, orou para mim 20 anos por esse dia, né? Dia 23 de agosto de 87. O dia que eu tive encontro com essa senhora. E ela era uma assembleiana, e ela orou para mim, e era analfabeto, orou, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas ela não me pregou. Aí o que eu fiz? Na segunda-feira, eu estava sentindo um troço, que era uma alegria que vinha da barriga, vinha daqui, a alegria não está na cabeça. E é aí que eu entendi que o profeta fala, né? A alegria vem das entranhas. Olha que interessante que a Bíblia fala. A alegria verdadeira do Senhor vem do âmago. Não é da mente, da emoção, né? Aí eu fui procurar o pastor da minha mãe, que era um gerente de banco. E ele trabalhava num banco lá na cidade. Aí o que eu fiz? Eu não fui trabalhar, porque não dormi de noite, aquela oração daquela mulher, e eu sentindo uma revolução, eu sentia, parece que tinha algo falando comigo, eu via demônios, via forças opressas, eu estava naquele processo de novo nascimento. Eu estava em parto. Mas alguém tinha que me explicar o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que eu estava com medo, eu estava alegre. Eu comecei a ficar alegre. E vi aquela alegria, eu falei, isso deve ser alguma coisa de demônios. Aquela mulher deve ser uma média, como é que chama? Esse pessoal aí que recebe espírito, tudo misturado. O conhecimento da cabeça de um homem é difícil entender a coisa. Aí cheguei lá na agência do banco e falei assim, eu estou trabalhando. Falei, mas eu quero aqui explicar o que aconteceu. Ele falou assim, vem cá depois daqui que eu sair daqui, você vai, eu tenho um escritóriozinho aqui na Rua da Bahia, você vai lá que eu vou orar por você. Aí eu fui. Quando eu chego lá, eu conto a minha história da experiência com essa senhora, que abriu a Bíblia ao acaso, falou que Deus odeia o divórcio, eu estava divorciado, querendo divorciar, melhor dizendo. Aí, quando eu conto para ele, ele falou assim, e o pastor é meio gago. Até hoje eu encontro com ele caminhando aqui na Pampulha, ele é meio gago. Ele pegou, virou para mim e falou assim, você já confessou Jesus como seu Senhor? Eu falei, eu nunca neguei. Ele falou, esse é o seu problema. Você confessa Buda, Maomé, você confessa Confúcio, você é discípulo de Krishnamurti, e você é tudo. Você é seguidor de Nossa Senhora, não é que eu era muito crente, mas em todas as crenças possíveis, mal e bom. Ele falou assim, ajoelha aí, seu pecador, e afundou a minha cabeça, só que ele tem 2 metros, ele tem 1,95 de altura, e a mão dele é isso aqui. Então, quando eu vi aquele mãozão na minha cabeça, eu falei, estou frio, e eu ajoelhei. E ele fez essa oração. Declara com a sua boca que hoje você entrega a sua vida a Jesus e confia nele, entrega que ele vai redimir a sua vida. Então, confessar é conversar. Se você vai, por exemplo, arrumar um emprego, o que você tem que fazer? Pedir um emprego, conversar com quem vai te dar um emprego, é ou não é? Sim. Aí eu quero ser empregado. E ficar calado, ninguém vai te empregar. Você tem que falar, eu sou fulano, eu quero trabalhar, por que você quer trabalhar e tal. Se você vai arranjar um noivo, você tem que falar com ele não vai descer pela lareira e cair lá para você como seu noivo, seu futuro marido. Então você tem que conversar, você tem que explicar, você tem que expor os seus planos, não é verdade? Se você vai, por exemplo, formar numa profissão, você vai investir nela. Não é verdade? Você vai falar com você, quero mudar minha profissão, meu ramo de atividade. Por exemplo, se você vai arrumar um trabalho, você vai investir nele, você vai dedicar a ele, ser zeloso com ele, não é assim? Agora, por que na hora de aceitar Yeshua, você só fala com a boca e não faz nada? Então, eu tenho que conversar com ele. Eu tenho que crer nele. Esse agora começa a te falar. Não é só conversar. Agora vem um segundo ponto. Para nascer de novo, você tem que crer. Atos 20, 21 fala,
arrependimento e fé. Arrependei-vos com fé. Então você tem que ter fé que ele vai perdoar os seus pecados, ele vai tirar aquele pecado de maldição de Adão, a herança de Adão. Não é pecado original. A Bíblia não fala em pecado original. Não existe pecado original na Bíblia. Ninguém nasce com pecado. Nasce com uma herança maldita. Qual é? A morte. A morte espiritual e a morte física. Por isso, não precisa ser profeta para falar que todos aqui vão morrer um dia. Não é? Porque a morte ainda é essa maldição de Adão, do pecado de Adão. Mas eu não herdo o pecado de Adão, eu herdo a maldição de Adão. Qual é? A morte espiritual, não consigo ver Deus, e a morte física. E ela vai ser vencida com Yeshua. Na primeira vinda de Yeshua, ele trabalha com a morte espiritual. Mas na segunda vinda de Yeshua, ele vai trabalhar com a morte física. Diga amém, meu irmão. Essas coisas a igreja ainda não entende. Por isso que fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque você nasce de novo, ele trabalha com você. A primeira vinda dele foi para trazer salvação no seu coração. Por isso que Israel ainda não crê em Jesus, porque fica esperando o rei dos judeus. E um cara que morre na cruz todo humilhado e cuspido, e não pode ser rei. Israel pensa muito simples, porque os profetas falam que ele é rei. Mas quando eles veem, se eles virem Isaías 53, que ele se humilhou, não é? Que ele se fez maldição em nosso lugar, Israel está crendo nele. E já começou a crer. Então, arrepender com fé. Lá em 1 Pedro, aqui 2, 24, quem quiser conferir, pode acompanhar a sua Bíblia. Pelas suas feridas fomos sarados, pois ele levou consigo os nossos pecados. Então, naquela cruz, ele levou, sim, os meus pecados. Eu tenho que crer nisso e largar, então isso te dá um novo nascimento. Aquela maldição que eu nasci herdando, a morte espiritual, não é? Eu tirei aquilo é tirado e eu passo para um nascimento. Por isso que fala, se alguém não nascer de novo pela água do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Depois lá em Timóteo 2 fala que Cristo é o único mediador. Então, aí você entende que você não vai por santo, você não vai por pastor, você não vai por ninguém, mas você vai por Cristo. Lá em Atos 8:37, quando Filipe prega para o eunuco, ele falou, crê com todo o teu coração que Yeshua é o Filho de Deus. A palavra filho você anula, porque o Maomé não crê que Yeshua é o Filho de Deus, Confúcio não crê que ele é o Filho de Deus, o budista também não crê que ele é o Filho de Deus, a nova era é o Maitreya, não crê que ele é o Filho de Deus. Mas se você crê que ele é o Filho de Deus, que se cumpriu Hebreus 9, aquele Levítico lá, que pegava o sangue de cordeiro, Hebreus 9 fala, se o sangue de novilhos e ovelhas e carneiros e bodes já perdoava o pecado, imagina o sangue de Cristo. Ele se fez pecado por nós, ele morreu, ele levou, não é? Assim como aquele animal, que você impunha as mãos sobre aquele animal e falava os pecados seus, os seus problemas, as suas fraquezas, as suas mazelas, e matava aquele animal, simbolizando que acabou, eu estou livre, ele me resgatou, o animal era o Redentor. Ele me redimiu, não era assim? Mas agora veio o próprio Filho, aquele que não pecou, e Hebreus fala, se o sangue de bode que já trazia perdão, imagina o sangue de Cristo, ele é o Filho de Deus, diga nessa manhã, ele é o Filho de Deus, e esta casa somos seguidores dele, diga amém, nós somos seguidores dele, adoramos Adonai, adoramos o Deus Pai, entronizamos o Deus Pai, mas nós não esquecemos que Yeshua é o Deus Filho, e ele é o Filho de Deus. E quem está nessa casa que não quiser Yeshua, está em lugar errado, dê sinal do ônibus e desça. Porque é nele que eu estou aqui, por ele eu abandonei a minha profissão de engenheiro, por ele eu faço esforço de não desligar o meu celular 24 horas por dia ligado para servir vocês. Servir o corpo, porque eu sou seguidor dele, eu dou testemunho dele, como Paulo falava. E se você quiser a salvação, você tem que ser seguidor dele, você tem que tomar a cruz dele e seguir a ele. Não religião. Não judaísmo messiânico ou qualquer outra religião. Está entendendo? Então, crer em Yeshua é isso. Para nascer de novo, tem que arrepender dos seus pecados. Lá em Romanos 3, diz, Romanos 3, 23, que todos pecaram. Todos que nascem já têm culpa dessa herança maldita de Adão, a morte espiritual.
Mas todos pecaram. Mas Romanos 3:23 fala, mas há um resgate para aquele que crê, diga, que crê em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. Há um resgate, não é verdade? Estão indo bem aí? Agora, aquele que, para nascer de novo, guardar os mandamentos de Deus, e tem muitas passagens, como Mateus 19, como aquele outro em Lucas que fala, qual é o maior mandamento, né? Então, Yeshua fala, aquele que me segue, guarda os meus mandamentos. Agora, olha que interessante. E tem mais, para você nascer de novo, tem que haver arrependimento. Agora, eu me lembro que a minha mãe era crente, ainda é, e ela me levava na igreja. Eu não gostava de ir na igreja. Achava todo pastor prepotente, imitador do Silvio Santos. Eu não gostava. Mas a minha mãe puxava. Quando a coisa apertava, você sumiu da igreja, você não vai à igreja, você tem que mudar, você tem que nascer de novo. E aquela coisa. Eu me lembro que eu devo ter aceitado Jesus na frente, no apelo, umas 10 vezes. Porque quando a coisa apertava, minha mãe levava e os pastores de olho nos visitantes. Aquele que quer entregar a sua vida a Jesus, vem à frente. Eu era lá o primeiro, ajoelha. Fazia tudo aquilo e minha vida não mudava. Até um dia que essa senhora orou para mim e minha vida mudou. Por quê? Foi a senhora? Não. Foi o pastor? Não. Ele. Então, é o milagre do novo nascimento. Por que eu estou falando milagre? É que esse é um segredo. Uma ala da reforma chama isso de predestinação, mas cuidado com essa palavra, cuidado. Deus não escolhe aquele será salvo, aquele escolhe, não. A salvação é para todos. Agora, na presciência, diga, presciência de Deus, Ele sabe se você vai se entregar a Ele e se o outro não vai. Ele sabe que você vai se arrepender dos seus pecados e vai deixar realmente, que aquele não vai. Isso não cabe a mim. O que cabe a mim é falar o que a palavra fala. Então, quais seriam os benefícios de quem nasce de novo? Vamos ver que pelos benefícios, você sabe, você vai se autoavaliar hoje. Hoje é a prova. É o segundo Shabat do ano, você vai fazer uma prova, para ver se você passa. Se você desconfiar que você não nasceu de novo, é hoje o seu dia. É hoje a nossa oportunidade. Primeiro, pecados são perdoados. Primeiro a João 1,9. Quais são os benefícios? Benefícios que se eu confesso Yeshua crendo nele, os meus pecados são perdoados, porque ele é fiel e justo. Mateus 9,2 fala que Yeshua perdoa o pecado. E Hebreus 9 fala que ele, o sangue dele, perdoa mesmo, não é? Segundo, você torna filho de Deus. Aqui é uma coisa interessante. Quando eu era incrédulo, eu achava que eu era filho de Deus. Eu era criatura de Deus. Porque João 1,12 fala que filho de Deus é aquele que crê em Yeshua, se dá o poder de se tornar filho de Deus. Não é? E o filho tem direito às promessas, à herança. Ô, irmão, olha para mim, irmão, por favor. O mundo acha, você tem que entender, uma catástrofe, é lama de Mariana, e tanto o povo sofrendo, morrendo, e miséria, e fome, guerra. Onde está Deus? É porque não entende essas coisas. Não entende essas coisas. Os filhos de Deus, é claro que o sol está sujeito a todos e para todos. Não é? Um filho de Deus pode morrer de doença, pode ter qualquer acidente, claro que pode. Mas o filho de Deus tem herança. Ele recebe o testamento do Pai. E em meu nome, o que perdis a meu Pai, eu vos darei. Irmão, nós temos que fazer fé nessas frases bíblicas. Parece que a gente vai ficando num mundo tão conturbado, tão cheio de falcatruas evangélicas nessas TVs, tanta comercialização da fé que a gente esfria. Mas nessa manhã, olha para mim, olha para minha mão, olha para mim. Você vai pedir, você vai ser humilde, porque Ele te ajuda, Ele é filho. Se você é filho, Ele quer te dar. E Yeshua falou qual o pai que o filho pede, né? Uma bênção, você vai dar uma serpente, um pão vai dar uma serpente. Então, Ele quer te dar. Nessa manhã Ele quer te dar, mas o mais importante que Ele quer te dar é a condição de você ser filho. Diga, filho. Eu preciso ter certeza que eu sou filho, porque se eu sou filho dEle, sou filho de Deus, em Cristo, eu tenho a herança dEle. E uma das heranças é a salvação. Uma das. Então eu preciso voltar àquela vida, olha para mim, aquela vida de humildade.
Senhor, o Senhor me autoriza eu comprar um par de sapato? Ô Rabino, isso não é ridículo, não? Não. Eu só tenho mais de um par de sapato porque vocês me dão, vocês são culpados. Porque para mim eu não compraria. Porque se eu posso ter um, talvez um preto e um marrom para combinar com a roupa, né, para não ficar aí dando garfo aí fora. Mas não precisa mais do que isso. Eu não estou condenando você que tem 10 pares, isso é um problema seu. Mas quando você começa a submeter ao Espírito dele, ser filho dele, e quem é filho, o Espírito Santo fala, você começa a... Eu falo, meu paizinho, eu saio por aí, eu estava visitando gente em CTI, essa semana tive 2 vezes visitando, eu falo essas coisas. Atendente, dou testemunho. Falo do amor de Deus, num caixa de mercearia eu abençoo, porque esse é meu papel, amém. Entendeu? Não só de pedir, mas de abençoar. A gente não fica muito duro, a religião, por isso que eu estou com essa briga agora de sempre pôr mais Novo Testamento aqui nos cultos, para que você fique mais maleável, mais humilde, mais arrependido, mais dependente dele. Se eu quero, Senhor, eu posso comprar isso, eu posso fazer da tua vontade, isso vai me edificar, vai me glorificar, vai te glorificar. Então, na verdade, o Filho de Deus é maravilhoso. Gálatas 3:26 fala que é filhos pela fé. Eu tenho que desenvolver essa fé. E Romanos 8:14 fala, se somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus. Então, para ser filho, não é só crer em Yeshua, tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essas coisas fazem os benefícios do novo nascimento. Você será justificado, Romanos 5:1, pela fé em Cristo, aquele que guardou toda a lei. Olha que interessante. Pela fé em Cristo eu sou justificado. Aí os pastores vêm e me soltam na minha cabeça. Está vendo? Não falei com você? Olha aqui Romanos 5:1. Você fica cuidando daquela Torá na sua igreja, perdendo tempo com a lei. Eu falei, não. Eu não estou perdendo tempo com a Santa Torá, não. Porque ela também me justifica, sabe como? Ah, mas você está em Cristo, você é justificado, Romanos 5 fala. Eu falei assim, e você acha que Cristo me justifica? Por quê? Porque Ele foi aquele que guardou toda a lei. Então, se Ele guarda toda a lei e eu estou com Ele, o que eu estou recebendo? Eu estou recebendo por tabela também. É claro, gente, é tão fácil entender a graça e a lei e a graça, mas você está seguindo Yeshua. A quem você segue? Um cara que viveu nessa terra, que tinha divindade, não nessa terra, mas que era filho de Deus, que se esvaziou da sua divindade, para que vivesse nessa terra como homem, sofresse como homem, padecesse como homem, e ele guardava toda a lei. Diz a palavra que ele era zeloso com a lei. Eu sigo a ele. Então, eu estou nele, agora jogo a lei dele fora? Não tem sentido. Quem está em Cristo devia ser o quê? Zeloso com a lei como ele foi. Não é verdade? Aí sim, eu sou justificado pela fé em Cristo, mas sou justificado porque quando a lei fala, não matarás e eu não mato, eu estou sendo justificado. Quando ele fala, e Yeshua falou, se você odiar o seu irmão, você já assassinou ele, e eu sigo esse mandamento, eu estou sendo justificado do meu pecado, da minha vontade do mal, da minha inclinação do mal. E assim, eu estou seguindo a lei nele. Ser como ele é seguir a lei que ele seguiu. Entenderam? Quem está nele fica livre da condenação. Quem nele crê, não entra em juízo, diz João 5:24, mas não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Irmãos, eu vou morrer. Todos nós, se Yeshua não volta, vamos passar pela morte. Mas a morte não vai me tragar. Dela eu passo para a vida. Imediatamente. Imediatamente. Não tem que ficar, como algumas doutrinas cristãs pregam, esperando Yeshua voltar. Não tem. Imediatamente eu saio da morte e passo para a vida. Se na cama do CTI lá, apagou o olho, desligou, aquele aparelho que mostra ali o eletro do coração, virou uma linha reta e deixou e apitou, naquela hora, se eu morri em Cristo, se eu morri nele, eu passo da morte para a vida, e eu entro no seio de Abraão, na hora, na hora. Essa que é a doutrina bíblica.
do Antigo e Novo Testamento, principalmente do Novo, claro. Então, meu irmão, esse negócio... Agora, e o incrédulo que morreu? Esse sim vai para o Sheol. Lembra da parábola de Yeshua, do Lázaro, do pobre Lázaro e do rico? O rico estava lá no Sheol, não é inferno não, viu gente? O inferno vai ser inaugurado só lá com o lago de fogo e enxofre em Apocalipse. Porque a palavra inferno é Guiena, eles confundem Sheol com inferno. Traduções, né? Eles também, a igreja cristã tem esses erros porque traduzem mal. Né? Não pega a fundo o contexto judaico, porque se fizeram independente deles, querem ser uma religião sem as raízes judaicas, então vai ser seita. A probabilidade de ser seita é muito grande. Então, fica aí. Ele não vai para o Sheol, agora o ímpio vai. E ele vai aguardar no Sheol, que é o lugar dos mortos, até o juízo final, que vai se dar após o milênio, para quem crê em milênio. Então vai ficar muito tempo lá. Agora, aquele que morreu em Cristo, o espírito dele volta para Deus, assim que está escrito na palavra, e o corpo dele se transforma em pó. E quando Yeshua voltar, o que diz 1 Tessalonicenses 4,13? Os mortos em Cristo ressuscitarão. O corpo, porque o espírito já está lá. O meu corpo ressuscita, se foi virado pó, se morreu no oceano, se sei lá o que, não importa. Ele será ressurreto, o corpo, para juntar com o espírito que está. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos que estiverem na vinda do Senhor, esses serão transformados, 1 Coríntios 15, num piscar de olho é transformado, e terá um corpo glorificado. Está certo? Meu irmão, essa é a doutrina. Agora, aquele que é ímpio, não adianta acender vela para ele. Eu fico vendo aí, o mundo todo acende vela, já viu? É só matar um lá, vai lá pôr uma velhinha onde é que ele morre. Já viu isso? A televisão passa, o povo pondo vela, que todo mundo põe vela. O que crê, o que não crê, o ateu também põe vela. Irmão, não adianta nada aquelas velas. Porque aquela vela não pode ter o poder de ser luz para quem que morreu em trevas. Ele vai ter que passar pelo juízo final, ele vai ter que esperar a segunda morte. Apocalipse, João fala que aquele que morreu em Cristo não passa pela segunda morte. É o julgamento. Ele já passou da morte para a vida. Ô, gente, isso não te anima hoje, não? Você não fica um pouquinho mais feliz, mais alegre, não? Aquele que nasceu de novo tem paz com Deus. Romanos 5:1. Né? Não só paz, mas Romanos 14 fala que você tem alegria, paz e justiça. Aquele que nasceu de novo, ele recebe vida nova, novos propósitos, novos hábitos, atitudes, comportamento, relacionamento. Efésios 2:1, a família de Deus, judeus e gregos em Cristo, ou as nações, a família de Deus. Lá em 2 Coríntios 5:17 fala, nova criatura, aquele que quer em Cristo recebe, e as coisas velhas passaram. Amém? Se você nasceu de novo, mas fica preso no passado e não é liberto do passado, é um bom sinal que você não nasceu de novo. É verdade. Né? Se você nasceu de novo, mas vive na prática do pecado, peca mais do que não peca, vive mentindo. Né? Hoje eu recebi uma palavra do Senhor de manhã cedinho, de Provérbios 6, lá fala a língua mentirosa. A mentira é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Então, meu irmão, tem que mudar. Muda seus planos. Olha, se alguém no seu emprego ou na sua família não viu diferença em você depois da sua conversão, é um bom sinal que você não nasceu de novo. Eu me lembro que quando eu nasci de novo, eu chegava no meu sogro, e meu sogro, para pirraçar, falava assim, vai com Deus e Nossa Senhora, porque sabe que o crente não aceita Nossa Senhora, ele falava... Ele me provocava de tudo quanto é jeito. E ele era um mariano, sabe o que é mariano? Ele era aquele mariano que tem de devoção a Maria. Na igreja tem uns marianos, aqueles que fazem as procissões e tal. E ele era chamado congregado de Mariano, ou de Maria. Era terrível, ultracatólico, pessoa boa, sem dúvida que era uma pessoa muito boa, mas nessa área de doutrina ele era ferrenho. Ele dizia, prefiro ver minha filha em algum outro lugar, mas menos ser crente. Ele falava essas bobagens. Aí eu aguentava. Um dia eu saí com tanta raiva, que eu não podia bater nele, eu bati na calha. E pum, ficou os 4 dedos na calha marcado. Até hoje, se for lá, tem meus 4 dedos numa calha. Mas eu tinha que me controlar. E ele provocava, Nossa Senhora te abençoe.
que São Sebastião guarde os meninos. Ele era terrível. Porque, irmão, mas eu falei, olha, espera que o senhor vai ver. E eu não falei nada, dei uma de São Francisco de Assis, não pregue, mostre. E ele começou a ver que o Mateus, o Lucas, o Tiago, eram diferentes. Ele comparava os netos, pegava os meus com os outros netos. Os meninos do Marcelo estão diferentes. O Marcelo mudou, ele é diferente. E aquele papo de família, eu estava fora, né? Aquele papo indevido, aquelas coisas. Aí eu falei, olha, se eu converti mesmo, aquele que é incrédulo em relação a você tem que passar por 3 fases, diga por 3 fases. Primeiro, primeira fase daquele que é incrédulo, quando vê o seu testemunho, a primeira fase é que ele vai, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te respeitar, tá certo? Ele vai começar a te respeitar. Ele fica calado, não parou de falar, eu vi que ele parou de falar de Nossa Senhora, ele começou a respeitar. Na segunda fase, eu vi que ele começou a perguntar, como é que vocês pensam na sua igreja? É assim que fala, né? Lá na sua religião, como é que é isso? Lá na sua religião, como é que é aquilo? Ele começou a ficar interessado. E a terceira fase é a fase bacana, ele te procura. E ele, quando foi para o hospital, adivinha a primeira pessoa que chamou? Eu. Aí sim, e ele morreu dando testemunho. O Marcelo realmente, com a sua família, essa religião mudou essa família toda. Na verdade, na cabeça dele, religião. Mas religião não muda ninguém, mas o testemunho de Yeshua. E além do mais, você recebe a vida eterna, né? Quem crê, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que aquele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E para encerrar, vamos agora ver as evidências de quem nasceu de novo. Então, quando você recebe um novo nascimento pelo Espírito, isso é um milagre, começa com a sua confissão, com o seu arrependimento, essa é a sua parte. A graça de Deus, olha para mim para encerrar, não é de graça. Você tem que entrar com a sua fé. Não é? Esse conceito que fala aí que a graça é de graça é mentira. No hebraico, o resto é da palavra graça, é a misericórdia, de perdoar. Mas essa parcela, Deus perdoa 100%, mas a misericórdia dele depende daquilo que você entra, depende da sua dívida. Não é? Eu já falei isso aqui, se você me pede emprestado R$100 e depois fala que não pode pagar, e você não me pode pagar, e fala assim comigo, Marcelo, eu te devo 100, eu tenho aqui só 20, receba 20 e mata a dívida de 80, eu posso fazer isso? Posso. Então, esse 80 que foi perdoado é graça. Isso que é a graça, mas eu entrei com 20, entendeu? Então, nós entramos com a nossa fé e vem a graça de Deus. Demonstra ter uma nova natureza, não vive mais na prática do pecado. E 1 João 3,9 fala, aquele que realmente nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Tem crente que não adianta, vive mentindo, vive traindo, vive na igreja e no mundo, para lá e para cá, enrola, dá cheque sem fundo, e ele não cumpre as suas obrigações, ninguém sabe que ele é crente. A mentira é o que mais acompanha o incrédulo, porque esse mundo, a mentira virou verdade, né? O senhor tem conta na Suíça? Não tem. Mas e esse extrato? Não sei o que está fazendo aí, é um banco inventou. Quer dizer, então, irmãos, uma coisa terrível. E eu tenho que aceitar isso todo dia na minha televisão. Então, essa mentira está entrando dentro da minha casa, mas não está entrando no meu coração, porque eu repudio. Está certo? Então, não vive na prática do pecado. Dá testemunho de Yeshua e prega o reino. 1 Coríntios 2,1 fala isso. Então, dá testemunho, né? Paulo dava testemunho dele. Paulo fala, de quem Jesus eu sou testemunho. Eu testemunho. Olha aqui, olha para mim. Se você nunca ganhou ninguém para Yeshua, é um bom sinal que você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo quer passar isso para quem? Para a filha, para o filho, para o vizinho, para o pai, para a mãe, para o chefe, não é verdade? Para o funcionário. Agora, não seja um crente chato, de ficar dando santinho e falando, né? Apontando o dedo. Né? Uma das coisas que eu gastei 20 anos para converter, porque eu ia na igreja, os diáconos ficavam na porta,
com aquela estrela de xerife. Né? Tinha uma estrela, parecendo um escudo de xerife. E eu chegava lá e entrava com um cigarro aqui. Aí na porta o diabo falava, sai Satanás dessa vida. Eu falei, de quem? Quem é Satanás? Você fuma? Cigarro é seu? É. Sai demônio dele. Então, é aquele negócio. Aí eu punha o cigarro na meia, entrava para a igreja, para sair fora dos diáconos. Ô, irmão, isso me atrasou a minha conversão. 1000 vezes os diáconos deviam ter deixado eu entrar com cigarro e não falar nada do cigarro, porque se eu nascer de novo, eis o Cordeiro de Deus que mais alto, que tira o pecado do mundo. Se você nasceu de novo, irmão, fique tranquilo, o vício sai sozinho. Essa é a minha experiência, sai sozinho. O adultério sai sozinho, a maneira de ver as mulheres sai sozinho. É claro que tem áreas que você tem que trabalhar, né? Não quer dizer que é um passo de mágica, mas do pecado sim. Ao pecado é milagre, porque você nasce de novo, aquilo não tem prazer. Meu irmão, eu não posso falar o nome do programa de televisão, mas eu não aguento assistir. Eu não aguento, porque aqui está fora do Espírito de Deus. Eu não aguento, eu tento assistir, mas é só coisa espúria, é só aquelas vaidades, é só pornografia, é só bobagem. Irmãos, até essas tal pegadinha eu acho ridículo. Ficar enganando o povo. Aquilo é uma mentira, você achou que era verdade e não é. O sujeito pede para abrir uma mala, carrega minha mala, aí sai um cara lá de dentro, um defunto lá. O sujeito quase morre do coração e todo mundo ri. Eu estou lembrando o Coliseu Romano, quando os leões comiam os cristãos, o pessoal aplaudia. A quem? Os leões. Olha que interessante, aplaudir os leões. Não seria hoje também numa corrida de Fórmula 1, tomara que esse palhaço se regaça todo na frente. O cara vai torcendo, pedindo que né? Até time de futebol acontece isso, que esse jogador quebre a perna. Né? Então, você vê que as coisas mudam muito pouco. Então, dá testemunho e prega o reino. Recebe 12 ministérios do Espírito Santo. Ô irmão, se você nasceu de novo, você vai me perdoar aqui. Atenção. Olha para mim. Não são só aqueles 9 dons do Espírito, e nem os 5 ministérios, não. Eu já contei na Bíblia mais de 30 dons e ministérios. Se você não nasceu de novo, você não consegue dar dízimo, você não consegue ofertar, entendeu? Que isso é um dom de contribuição. Se você não nasceu de novo, você não tem palavra de discernimento, espírito de sabedoria, você não tem dom de profecia, você não consegue nem falar em línguas estranhas. Não quer dizer que todo crente tem que falar em línguas. Você pode não falar em língua e ter o dom da sabedoria, ter o dom de discernimento, ter o dom de profecia, ter o dom de cura. Irmão, se você não praticar essa cura, eu tenho praticado essa cura semanalmente, porque eu creio, porque em meu nome fareis coisas maiores, então eu tenho que crer, aquele quem eu sigo. Ele é autor das causas impossíveis. Está entendendo, meu irmão? E eu oro mesmo, e tenho que orar. E se a sua fé ficou encrudecida, amoleça hoje. Amoleça, peça o Espírito Santo para te guiar. Irmãos, quando eu dirijo, aí eu fui encostar o carro anteontem para comprar com meu pai para pegar o remédio dele na farmácia, eu dando seta, a hora que eu entro, pá, veio um motoqueiro, rebenta e quebra meu retrovisor, e aí, como era o pátio da farmácia, o cara, eu mandei ele para a farmácia, né? Mas o cara não caiu, ele me quebrou o carro, deu um prejuízo danado. Aí, falei, eu nasci de novo. Foi a primeira palavra que veio na minha cabeça, eu nasci de novo. Porque se não nasceu, você já vai sair já na pancada, tá certo? Aí o cara acendeu o cigarro, falei, você falou, agora posso falar? Deus te livrou de uma morte. Você era para ter morrido ali na frente, ó. Do jeito que você me cortou a mais de 100 dentro de uma cidade, você está me ouvindo? Porque o senhor é autoridade? Eu falei, sou autoridade. E eu estou lhe falando, como é que você chama? Ah, meu nome é fulano. Eu falei, pois é. Sabe o que o Espírito de Deus está me falando aqui? Você ia morrer ali na frente, naquela avenida, você ia ser, com essa velocidade sua, Deus te parou, sabe para quê? Porque eu quero te abençoar.
Entendeu? E eu te abençoo em nome de Jesus. Fala, Yeshua não vai entender. Em nome de Jesus. Que tenha vida, que Ele encha a sua família. Você, pai de família, sou. Vai cuidar da sua mulher e dos seus filhos e andar mais devagar. Porque o Senhor me bateu. Eu chamo a polícia. Mas depois dessa bênção, eu acho que o senhor está certo. Eu falei, acho não, eu estou certo. O senhor é pastor? Sou. Então me deixa um telefone para a minha igreja. Ó, tem que ser um pouquinho inteligente. Porque se ele vier, ele vai vir aqui procurar a peça dele. Eu falei, você não estragou não, mas o meu estragou. Eu pago o meu conserto, mas você vai lá, se você quiser, a minha igreja fica na rua tal, tal. Está certo, irmão? E eu falei com ele, se é autoridade, eu falei, sou, para te abençoar. Porque do jeito que você está andando, você vai morrer. Morre ou não morre, irmãos? Morre. Está certo? Todo dia você vê um motoqueiro caído aí. Então tem que ter dom do Espírito Santo. Então o dom de curar, você precisa ter. Irmãos, peça hoje, nessa manhã, já estou encerrando, o dom da cura. Você precisa praticar essa cura. Você precisa impor as mãos nas pessoas. Você precisa abraçar as pessoas e impartir com elas as bênçãos divinas. Você precisa tirar demônios. Tem crente que nunca arrancou um demoninho, nem pé de chinelo. Precisa aprender a trabalhar com essas forças espirituais. Quantas vezes num ponto de ônibus você vê uma mulher endiabrada? Quantas vezes as pessoas olham para mim, já aconteceu na Bahia, no Pelourinho, eu andava ali no Pelourinho, aqueles demônios encarnados em pessoas e escondendo, porque eles viam luz. E o mundo espiritual te vê como luz. Se você foi batizado e é seguidor de Yeshua e tem o Espírito Santo, você é luz. E o mundo sabe que você é luz. Entendeu? Uma vez estava indo para Itaipu, minha irmã morava lá, ali em Niterói. Uma chuva danada, um carro na minha frente furou o pneu. Eu falei com a minha irmã, ela estava dirigindo, ela me buscou no aeroporto, eu falei, para aí. Não, você não vai descer, aqui é só ladrão. O Espírito Santo me falou que aquele sujeito é um servo de Deus e o pneu dele furou porque eu estava atrás. A minha irmã, Marcelo, para com essas manias que você pensou e fala que é de Deus. Eu falei, não, pode parar. E a minha irmã parou o carro, eu fui lá e falei assim, olha, você é crente, está desviado, e Deus mandou você furar, permitiu que o pneu furasse para você arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Ele começou a chorar, foi me dar um abraço, eu sou pastor e estou desviado, e me abraçou. Irmão, essas coisas aumentam a minha fé, porque se eu falo as coisas e tudo é da minha cabeça, essas coisas não acontecem. No sábado atrasado, antes de eu viajar, eu falei, às 3h30, uma pessoa acordou aqui angustiado, querendo morrer. Quem é? Levantaram 3. E será que isso é piada? Isso é adivinho? Isso é macumba? O que é? Isso é o dom chamado de palavra de conhecimento. Então você tem que ter esse dom. Você tem esse dom. Então busque. Se você está em Yeshua, Ele vai batizar você com o Espírito Santo. Mudança de clara de vida, antes e depois de converter. Deseja conhecer e praticar a palavra de Deus. 1 Pedro 2,2. Aquele que deseja o puro leite. Diga, aquele que nasceu de novo, Pedro fala, deseja o puro leite. Ele quer a palavra do Senhor. Ele não está muito preocupado com religião. Ele mantém a comunhão com Deus, 1 João. Ele mantém a comunhão com o seu irmão, 1 João 3, 13, 18. Então, irmão, olha aqui, olha para mim, olha, estou encerrando. Tem irmãos aqui que não aguentam relacionar. Nunca veio num café da manhã. Nunca vem, quanto mais um casamento que foi convidado. Irmão que não quer, não, eu não quero conviver com meu irmão. Irmão, mas como você nasceu de novo? Aquele que nasceu de novo tem vontade de ficar perto de quem? Do incrédulo de quem nasceu de novo? Daquele que nasceu de novo. Quando eu converti, uma grande amiga engenheira, que era minha vizinha, falava, Jesus ganhou um amigo e nós perdemos o Marcelo. Ela falava, porque ela era muito minha amiga, mas ela falou certo, Jesus ganhou um amigo, Marcelo, e nós perdemos você. Porque eu não podia ser mais amigo deles. No jogo de peteca semanal, da sauna, aquela coisa. Não cabia mais. Entendeu, irmãos? Eu sei que isso é difícil, muitas vezes, de relacionar, mas eu queria ficar perto de quem? Perto daquele que tinha a minha fé, perto daquele que nasceu de novo, perto daquele que orava. E para encerrar,
eu fui para a praia naquela época, recém-convertido, já contei isso aqui. Mas quando eu cheguei na praia, eu fiquei tão triste. Passava aquelas mulheres de maiô para cima, para baixo, e os maiôs mais fininhos, e aquela coisa. Eu falei, meu Deus, que inferno, eu amava essas coisas todas. E agora, meus olhos, eu falei, olha, manda um crente aqui nessa praia. Eu senti vontade de ficar perto de um irmão. E eu lembro que eu pegava a minha sombrinha, ia fincando, e acabou que eu fiquei eu e a praia e o mato. Porque eu via, porque você via, pincava a sombrinha, vinha um, jogava a cachaça, vamos tomar uma aí, irmão. Não quero tomar, não bebo, já parei de beber. Aí vinham aqui, vou te contar uma piada. Aí eu ia só fincando na sombrinha. Aí ficou o mato, eu e a minha família ali. Falei, oh Deus, manda um irmão. E aparece um irmão da minha igreja. Ah, Marcelo, você aqui, você foi de Deus, estava orando para Deus mandar alguém para orar comigo. Agora está difícil demais esse mundo, senhor. Eu estava lá e vim para cá, fincando na sombrinha, desapimentado naquele. Aí o irmão falou, vamos orar. Aonde? Na praia mesmo, não importa o nosso coração. Né? Onde é que nós estamos, nós santificamos. Onde é que nossas plantas dos nossos pés plantam, ali nós santificamos. Tá bom, vou nessa. Aí começamos a orar, andando pela praia. De repente passou uma mulher, uma daquelas mulheres que realmente é fora de série. Aí o irmão orando, ó. Aí eu parei, cruzei os meus braços e falei assim, peraí, eu pedindo a Deus que me mandasse um irmão para orar comigo, para vencer, mudar a minha atitude, meus olhos. Não, Marcelo, me perdoe. Peça, você vai orar para mim, peça para Jesus pingar o sangue dele nos meus olhos. E o Espírito me deu uma resposta batata. Eu falei assim, o sangue de Jesus não é colírio barato para crente safado. E então o que eu vou fazer? Falei, você está com o mesmo problema que eu. Vamos orar juntos. E como vai ser a oração? Eu falei, eu vou orar por você. Vamos orar juntos. Eu falei, Senhor, a partir desse dia, o Senhor disse na palavra que tu fizeste novas criaturas para aquele que está em Cristo Jesus. Que nós possamos ver as mulheres com os nossos olhos e não com os meus olhos. Essa foi uma oração sábia, né? E essa oração tem me ajudado até hoje. Até hoje, eu falo, Senhor, que eu possa ver essas coisas bacanas e boas da vida, que é verdade. A natureza, com os teus olhos. E não só essas coisas, não, tudo. A conta bancária, os bons, as boas comidas, eu tenho que ver com os bons olhos. Tá certo? Ok, fica de pé para encerrar. Dar continuidade à vida nova recebida. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. E aquele que nasce de novo, ele é obediente a Deus. Não tem como, diga, não tem como nascer de novo e continuar desobediente, não é? Então é a mudança. Eu espero que essa palavra tenha colaborado para você. A Haftará de hoje era Romanos 9, mas eu vou deixar para outra oportunidade, que fala sobre a salvação de Israel. Mas eu só quero que você atente, que quando Israel será salvo, é o remanescente da casa de Israel, ou seja, o povo da graça, que é a igreja, se une em Yeshua ao povo da lei, que é o judeu. E o povo da lei agora se une ao povo da graça, que são os crentes. E isso foi um comentário que o Rocha Jorge fez domingo passado, sábado atrasado, sobre aquela declaração rabínica, os rabinos vendo com bons olhos agora o cristianismo, que realmente tem muita coisa em comum. E aí eu vi o cumprimento de Romanos 9, já acontecendo em Romanos 11. Bom, a paraxá de hoje, vale a pena você ler comigo. Diga, assim diz o Senhor, quando congregar os filhos da casa de Israel, dentre os povos, dentre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles à vista das nações, então habitarão seguro na terra que dei a meu servo Jacó.
E habitarão nelas seguros, sim, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros quando eu executar juízo contra todos que estão no seu redor. E os que desprezam saberão que eu sou o Senhor Deus. Podemos concluir que a redenção de Israel está atrelada ao juízo que virá sobre o mundo. E uma conclusão da qual Mateus voltou, e eu falei volte, porque eu não vejo habitando seguro, como diz o profeta. Por quê? Porque ainda Israel está espalhado. E Deus está juntando. Essa é uma das funções da Abradim, a juntar os dispersos da casa de Israel. E quando esse povo vier a voltar e voltar para Israel, anulando o motivo pelo qual eles foram espalhados. Eles foram espalhados pela desobediência. Então, o dia que o judeu obedecia à palavra, o que é isso? É ser crente. É todo Israel salvo. Aí Yeshua volta. Não é? Então, vocês estão vendo que está perto o tempo do Senhor. Vamos orar? Avinu Malkeinu Sheva Shamayim. Obrigado por essa palavra. Eu quero realmente orar hoje, fazendo um apelo. Aquele irmão que está me vendo pelo vídeo, ou que me verá pelas gravações, se ele, primeiro estágio, se ele não teve ainda um novo nascimento, se ele não teve uma experiência contigo, ele possa ter. E assistindo essa palavra de novo, ouvindo a palavra, confessando, entregando a sua vida a Ele, confiando que o sangue dele é remidor, possa nascer de novo. E eu quero orar agora por pessoas que se encontram aqui. Eu quero que o Senhor coloque fé e arrependimento. Eu quero, Senhor, que o teu milagre da salvação aconteça agora. E eu sei que está acontecendo. Pessoas que foram trazidas aqui hoje, justamente hoje, com uma paraxá tão linda, que nós falamos sobre o novo nascimento. Eu sei que não foi em vão. E também, Senhor, aqueles que estão esmorecidos na fé, aqueles que estão, Senhor, caminhando, mas que a vida ainda não está legal, aquela alegria ainda não bateu, aquela paz ainda não veio, os problemas são demais, não é? A tribulação é demais, a vida depressiva, corrida, nervosa, angustiada, é um bom sinal que precisa de um renovo. Então venha esse renovo através do arrependimento. Arrependimento é o santo remédio para renovar, para remoçar, é tirar o pecado e beber do sangue dele. Então venha nos cobrir com teu sangue, passar, perdoar os nossos pecados, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas e nos dê pelo Espírito Santo de Deus um coração puro. A tua palavra nos compara como uma pomba. A pomba é sensível, se você bate palma ou bate o pé, ela voa. Assim também é o crente verdadeiro. Se há pecado, assusta ele. E ele fica assustado, ele sai fora. Então, que possamos sair de ambientes pecaminosos, de programas de televisão, principalmente, da internet. É tanto lixo, é tanta bugiganga. Isso encrudece a nossa fé, endurece, não é? E nós perdemos a nossa sensibilidade. Mas nessa manhã, eu quero que o Senhor tire essa carcaça, essa capa do mundo. Muitas vezes nós nascemos de novo, somos crentes, mas o mundo está criando raízes e sufocando a planta, a verdadeira semente, a semente de Deus. Então hoje eu peço que o Senhor passe uma foice nessas ervas daninhas que têm nascido junto da gente, nasce na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos empregos, nascem mensageiros de Satanás para nos roubar essa semente. Mas eu quero declarar nessa manhã que a semente em Cristo Jesus, em nós depositada, é terra boa. Diga, eu sou terra boa. E a semente de Yeshua que foi em mim plantada, dará frutos a 30, 60 por 1. Esta é a minha oração. Em nome de Yeshua, eu me declaro um novo recomeço esse ano. 2016 não será como 2015, será melhor. Apesar da economia, será melhor, porque espiritualmente eu estou me dedicando ao Senhor e trazendo santidade à minha vida, separação, para que essa semente jamais apague, para que jamais apodreça e essa luz jamais apague. Senhor, eu sou luz, porque eu sigo aquele que é a luz do mundo. E o Senhor disse que vós em mim
sois a luz do mundo. Que cada um possa sair daqui brilhando e fazendo diferença e chamando a existência de tudo aquilo que é do reino de Deus e destruindo as obras do mundo e de Satanás. Em nome de Yeshua, amém, amém, amém.